que a decisão macro, ela já aconteceu na primeira conversa, assim. Falei, vamos vender café, vinil e cerveja. Então, até aí tudo certo. O problema são as decisões que vêm depois, assim. Aí são centenas, assim, um punhado de decisões todo dia, assim. Que incluem, tipo, o que a gente vai vender de comida? Embaixo temos de cranberry e aí de cima de nozes. Ah, ótimo. Olha isso, gente. Esse de cranberry é espetacular. De nozes é ótimo também. A gente tem uma amiga em comum, a Patrícia. Eu falei, inclusive tô atrás de fornecedor, eu queria alguma coisa doce, mas eu não sei exatamente ainda o que, então não tinha formado na cabeça o que ia ser. Ela falou, tem uma amiga minha que faz os brownies que são alucinados, e não sei o que mais, serve mais. Aí eu fui atrás, mandei mensagem pra ela, mandei um e-mail, não lembro. A Patrícia colocou a gente em contato pelo Facebook, assim. Ela falou, faça um negócio. E daí eu falei, nossa, peraí, eu conheço esse menino, eu já vi. Aí a coincidência foi essa, foi que eu já tinha visto no Curtindo Curioso. Aí eu falei, nossa, daí eu já virei, falei, nossa, vamos conversar, não sei o que, vi seu café, tá. E daí é que a gente marcou, né? Tem os pães de mandioquinha com a geleia, ela faz um casamento dos dois ali. São deliciosos, assim, a geleia é espetacular. Mas assim, é uma coisa que eu gostaria de servir um dia lá, talvez em outra situação, mas ele é pouco prático para o tipo de operação que a gente quer ter, assim. Você pegar a espátula, passar, ter o pratinho. Mas acho que é legal até depois eu entender o lance do mandíbula, porque daí, para adaptar, eu só preciso justamente ver... A gente vai ter que pensar na dinâmica do negócio inteiro, a gente tem pensado, na verdade, nisso, de um jeito que cause um menor impacto na vida da gente ali, no cotidiano, no operacional. Porque ao mesmo tempo que a gente está servindo, a gente fazendo o café ou entregando uma cerveja ou orientando o cara que está comprando um vinil, a gente vai ter o copo da cerveja para limpar, a gente vai ter a xícara do café, entendeu? Então, assim, tudo tem que ser pensado de um jeito que minimize impacto. A ideia é fazer assim. Só que, óbvio, tem que ser um pouco maior. A primeira ideia da gente, na verdade, era ser tão simples que é seguir, tipo, o salgadão ali, toscão e vai carne de vaca, assim, sabe? O problema disso é que, primeiro, dificilmente é bom, de fato. Depois, assim, ao redor da gente, na galeria e no centro, todo mundo serve a mesma coisa. Então, é um negócio que realmente ali é carne de vaca. Ter uma escolha melhor ajuda, é um chamariz, né? É o que vai me ajudar a atrair também. Total. É preferível você ter muito menos opções e mais legais do que lotar uma estufa de salgados de coisas que as pessoas não vão necessariamente comer. Primeiro é uma questão honesta, que acho que tudo que a gente vende, a gente quer ser honesto. Então, assim, eu vou vender os discos que eu conheço, assim. Se você perguntar para mim sobre jazz, eu conheço muito pouco. Ou sobre música africana, eu conheço muito pouco. Então, a decisão em relação a isso não vou vender discos de jazz ou música africana, porque se chegar alguém e quiser conversar sobre aquilo, não que seja que eu tenha vergonha de falar assim, cara, desculpa, eu não sei, mas eu acho que não é o papel de uma loja de discos, sabe? Eu acho justo o cara ir numa loja de discos, e quando eu vou numa loja de discos, eu espero que o cara possa me falar alguma coisa sobre aquilo que ele tá vendendo, ou, enfim. São os discos que eu comprei na Black Friday que chegaram agora. Vamos ver o que a gente tem aqui. Esse disco é bem legal, não sei se vou ter coragem de vender, que é o último disco do Queens of the Stone Age. E como era uma edição especial para Black Friday, eles fizeram com a capa preta. Antes eles já tinham lançado com a capa azul e vermelha. A azul já era uma edição especial. E essa daqui é com a capa preta, só para Black Friday. Esse daqui eu tô louco para ouvir, que é o In Utero do Nirvana. Eles estão chamando 2013 Mix. O disco foi remixado e colocaram outras. Depois de um tempo, a gente não vai estar só ali. A gente vai ser muito mais do que um bar, um café, uma loja de discos. Eu gostaria muito de ter também um selo de música, sabe? Que a gente não só vendesse discos, a gente lançasse bandas e tal. E também vai acontecer com o tempo. Acho que antes de eu lançar um selo, a gente vai abrir espaço para bandas independentes tocar lá. A gente vai exibir filmes, enfim.
Até o dia do Mandíbula virar um selo de música, tem muita coisa que a gente quer fazer antes disso ainda. É diversificar investimentos, no fim das contas, entendeu? Financeiramente falando, faz sentido assim você ter produtos, você ter eventos, porque você dilui os riscos assim e aumenta o potencial de lucro. Então talvez isso seja um caminho pra gente. Mas é bom mesmo esse negócio, pelo amor de Deus. Quer provar? Fala, meu. Cara, o cara da botecaria foi aí, levou as bebidas, não? O cara da botecaria levou as bebidas, cervejas? Não, mas eu falei com ele que vai trazer a 7, porque ele não conseguiu chegar. As faixas. Tá. Estão serrando o que aí ainda, bicho? Estão serrando o que aí ainda? Ah, cara, tô... Por quê? Porque não acaba, a gente tem que fazer as porra, né? E você aí gravando videozinho? Tomando café e provando brownie, cara. Essa é a minha vida. Tá bom. Vai. Chora, criança. Vamos fazer o Esse é o Meu Ramo. Eu sou o Bruno. Eu sou o André. Esse é nosso ramo. Eu sou o André, não, eu sou o Bruno. Eu não sei mais quem sou. Eu sou o André. Eu sou o Padre Marcelo. Eu sou o Tio Patinhas. E esse é o nosso ramo. Acabou? Que foi aprovada no final. Na verdade esses caras são os que vão ajudar a gente a viabilizar esse negócio. Naquela primeira apresentação, a mais deram visual, várias dicas assim, de como começar a abrir, às vezes, a contato da empresa.